hoje nós temos a honra de receber ele, uma das vozes com mais credibilidade na história do jornalismo luso brasileiro. Senhoras e senhores, o primeiro e único, Eduardo Gabardo! Fala, Deus, bom dia. Muito obrigado pelo convite, grande abraço pra todos. Diori, Divério, Lelê, Léo. Vamos lá. Eu gosto muito de participar do programa. Pô, e tá de casa, né? De casa. A última vez que eu participei foi lá de Guayaquil, no Equador. Verdade, quando cara. o Brasil tava jogando contra o Equador. Mas no estúdio faz tempo, né? Ah, eu lembro o último dia dele. Eu também lembro. Tomou uma trairagem e não veio mais, né? Gabardinho na Grécia. Aquele dia, eu tava trabalhando ali, né, na Rádio Gaúcha, como sempre, né? E eu tenho uma relação, assim, com o Denis Abraão muito boa, de muito carinho. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele gosta muito de mim também. E assim, a Kelly viu, me pegou pelo braço. O Denis tá lá, tem que ir lá. Ela que me trouxe aqui. Mal ela sabia. Que me trouxe. Mas ela achou engraçado. Muito bom, muito bom. Sabe por que convidei o Gabardo pra essa semana? Porque, além de eu dar uma opinião minha, tá? Claro. O pessoal tá livre pra discordar. Mas toda vez que tu falar é uma opinião tua, né? Que às vezes é informação, tipo 2 mais 2, aquela coisa ali e tal. Bem. Eu fui ratão, desculpa. Eu admiro o Eduardo Gabardo há muito tempo, trabalho com ele há quase 20 anos. Mas tem um assunto que eu considero o Gabardo um especialista daqueles assim, do tipo, eu sou repórter, faço uma função eventualmente parecida com a dele, setorista e tal. E aí surgiu um negócio pra mim, olha só, mas como eu cuido bastante do Inter, o Inter tá especulando o fulano. E aí eu tô na dúvida, será que não é o cara tentando me engrupir aquela coisa? Eu vou ali consultar o Eduardo Gabardo, porque eu tenho pra mim que é top 5, top 3 no jornalismo brasileiro em mercado. E não é só do Inter, do Grêmio, do Juventude, dos times do Rio Grande do Sul. Eu tenho o Gabardo como especialista em mercado nacional. Tipo o Fabrício Romano do Rio Grande do Sul, assim, tá? Vamos fazer um teste, então. O Grêmio Esportivo Bagé tá trazendo quem na próxima janela? Aí é o mercado. Aí o Fabrício Romano manda o pessoal dele trabalhar. Ele tem equipe, né? Vou acionar meus da Zona Sul lá. A janela não abriu ainda. Então, né? Tem movimentação, o mercado tá se aquecendo, tem muita coisa para acontecer, mas a janela abre no dia 10 de julho. Mas, de fato, tem muita coisa acontecendo no Grêmio e no Inter. E Adams, muito obrigado, Divério, pelas palavras. Imagina. Muito obrigado pelo carinho. De verdade mesmo. E não, janela a gente fica muito com a imagem de contratação, né? Mas vai ter venda. Vai ter venda. Nos Grêmio dois clubes. E no Inter. Os dois vão vender. Então vai ter gente chegando, vai. O Grêmio vai vender. Mesmo que Vai vender. o Inter vai vender, mesmo que agora tenha surgido essa notícia de ontem desses 30 palitos que vão pingar aí. 4 milhões e 800 mil euros, dá 30 milhões de reais da venda do Johnny do Betis pro Atlético de Madrid pelo percentual que o Inter tem, né? 20% do lucro que o Betis vai ter com a venda. Atlético de Madrid contratou o Johnny. Parabéns a vocês que vaiavam o Johnny aí. 30 milhões de euros. Parabéns, hein? 30 vocês milhões manjam de pra euros. cacete. O Atlético de Madrid não sabe nada. Vocês que sabem. Assim, Lelê, a meta estabelecida pelo Inter, né, no orçamento é de 160 milhões de reais de vendas no ano. Tem 30 até agora. Vai ter mais 30. Vai chegar a 60. Faltam 100 ainda. E a janela forte para fazer uma venda é agora. É milhões de reais. 160 milhões de reais, né? Tá. O do Johnny vai entrar 30 milhões. Então vai chegar a 60. Ô, Gabardo, até aproveitando a situação do Johnny, o Johnny foi formado no Internacional. Então o Inter também tem um mecanismo de solidariedade. Dá mais quanto nesse vai valor ser de mais 30 uns milhões? 3%. Deve ficar entre 3,5% de... Como ele vai até os 21 anos, né? O cálculo da FIFA, ele saiu antes dos 21, acho que ainda para o Betis, né? Então até o Betis vai ganhar o mecanismo de solidariedade. Sim. Então pode botar em uns 13,5% de 30 milhões. 1% seria 300 mil. Matemática não é nosso forte na mesa. Um palitinho. Mais 1 milhão. Então dá pra gente dizer que o Inter tá vendendo um novo Johnny pelo mesmo Johnny, porque o Inter vendeu por 6 milhões e agora tá pegando 5.800, mais ou menos 5.700. Exatamente. Então assim, Lelê, o Inter deve chegar a 60 milhões de reais em vendas. Claro que tem que considerar que o Vasco não pagou o David até agora, só aí tem 17 para entrar, né? Não, é só o Inter que deve, Mas aí tu esperar o Vasco, tu vai esperar junto com uma turma, sentadinho e tal. Esse mecanismo, Jory, assim, eu acho que ele faz parte de uma negociação quando tu vende para um clube médio da Europa, né? O que? Qual? Esse de tu vender por um preço X, porque ele vai ter muito mais visibilidade. Assim, por exemplo, é muito mais fácil ele chegar no Atlético de Madrid jogando o espanholão pelo Betis do que ele ficar aqui jogando o gauchão. Médio, né? Perfeito. Por exemplo, então assim, ó, em vez de tu vender por, sei lá, por 12 milhões pro Atlético de Madrid, tu vende por 6
pro Betis, só que com essa cláusula contratual. Se tu vender pra um clube maior aí, tiver lucro, pinga mais tanto aqui. Tanto do lucro. Porque na realidade, eu lembro que quando o Johnny foi vendido, assim, eu achei baixo o valor. Sim. Acho que ele valeria mais. Mas é que eu acho que tu tem que concluir essa negociação sempre pensando que é o tipo de jogador. Cara, esse cara aqui na Europa, né? Pô, ele vai se dar bem. Então tu vai faturar ali na frente também. Na verdade, assim, já que a gente tá falando de venda, né? Inter e Grêmio não tem condições de vender jogadores direto pro Manchester City, pro Manchester United. Não tem. É raro, tipo, é raro. A não ser que surja um fenômeno, isso, o Gabriel Mack no Grêmio daqui a pouco explodir de uma maneira extraordinária. Pode ser. Mas mesmo, vamos pegar uma venda que o Grêmio fez pro Grupo City, que foi do Diego Rosa. Foi por um valor baixo e aí um monte de cláusula, eles colocaram ele num clube menor. Mas o que eu quero dizer é que esse é o modelo ideal que se tem para a dupla Grenal hoje. Vende para um clube médio, né, com essas cláusulas para tentar ganhar um pouco mais lá na frente. Então, né, é isso que tá acontecendo. Vamos pegar o exemplo do Vitão no Inter. Não vai ser vendido para um grande clube europeu. Não vai. O Grêmio vendeu o Gustavinho assim? Ele tem cláusulas, quase todas as negociações têm cláusulas, né? Com número de partidas, e ele jogou muito pouco, né? Então, o Wanderson tem algo interessante pro Grêmio, né? As cláusulas do Wanderson são extremamente interessantes. Adams, esse é um negócio muito... A gente vai abrindo as gavetas aqui, começa a surgir várias histórias. Essa do Wanderson é boa. O Grêmio vendeu ele, colocou 2 cláusulas na venda do Grêmio pro Mônaco. Ele foi vendido por 11 milhões de euros. Acho que foi isso aí. O Grêmio tem 10% da mais-valia, que é o lucro que o Mônaco vai ter quando... E olha que é um titular do Ancelotti hoje na seleção brasileira. Então, se ele for vendido por 30 milhões de euros, e o Barcelona está querendo comprar ele, tem 19 milhões de lucro, vai dar 1 milhão e 900 mil euros para o Grêmio de percentual que o Grêmio tem direito a receber. Mas tem uma outra cláusula que é a seguinte. O Grêmio tem direito a receber, isso começou lá atrás, 1 milhão de euros por temporada que o Mônaco conseguir a vaga para a Champions League. E ele estiver em campo em 60% das partidas do Mônaco na temporada, com um número mínimo de minutos em campo. Primeiro ano dele lá, o Mônaco não conseguiu a vaga para a Champions League. Segundo ano, o Mônaco conseguiu a vaga para a Champions League. Faltavam 3 jogos para terminar o campeonato. Ele precisava estar em campo em 1 para chegar ao percentual de 60% dos jogos em campo. O Mônaco tirou ele e deixou ele no banco. Não completou os 60%, o Grêmio não ganhou. Nessa temporada, ele fez os 60% dos jogos. O Mônaco conseguiu a classificação para a Champions League e o Grêmio ganhou 1 milhão de euros. Chupa essa marimba. Então já ganhou 1 milhão de euros e pode ganhar agora mais. Mas tu vê que louco, né? A manobra dos caras, ela é entre aspas, mas muita gente mas tá no contrato. É negócio, negócio. Mas é tipo o Textor, meu. O Textor tava fazendo uma costura ali, inclusive o Cuiabano tava... nessa negociação que envolveriam 3 jogadores para a Europa, né? Sim. E pelo que eu entendi, o Textor estava fazendo uma manobra em que o Cuiabano ia como se fosse de graça para os caras, para que o Grêmio não recebesse a parte que lhe cabia, tu entende? Sim. Que tu não pode julgar o cara, velho. Aí, desculpa, aí é negócio, quando ele tá nessa cara, pelo lucro, eu sei que é negócio, mas... Cara, pra mim não... tem um quesito, mas é meio golpe, cara. É negócio... É meio golpe, Não, cara. só um pouquinho. É meio golpe. Não, tu tem 3 carros. Não é golpe, ele tá jogando dentro da regra. Mas isso aí a FIFA deixar é uma várzea. Não. O problema são as regras. A regra é uma várzea. É imoral, mas não é antiético. Não, mas é que tá. Não, desculpa. É imoral, mas ele não tá desobedecendo nada do que tá Ele não tá furando nenhuma regra, nenhuma... Mas o ponto pra mim é esse, e até o Gabardo, que estuda muito isso, talvez tenha alguma informação. Quando a gente trabalha com as regras que estão postas para um mercado que opera de uma maneira, essas regras naturalmente precisam ser atualizadas quando o mercado se modifica, se altera. Quando tu tem uma relação de multiclubes, que é o caso do Textor, que tem Botafogo, tem Lyon, tem não sei o quê, e tu começa a manter as regras anteriores de quando não se tinha essa realidade, bom, a FIFA tem que olhar e tem que mudar as regras. Porque não dá pro cara ficar fazendo essas manobras e burlando cláusulas. Claro, foi esse motivo que tirou um time do Mundial de Clubes. Exato, exatamente. Então é uma mudança de regra. O Leão. Isso. Porque ele é do mesmo proprietário do Pachuca. Do Pachuca. Então, e tá certo. Claro. Senão vira bagunça. Mas é como o Diori tá falando, existe uma regra, mas a gente tá vivendo uma nova realidade, tem que mudar essas regras. Eu falei lá atrás, quando os caras do Botafogo saíram pro Lyon. Eu disse a mesma coisa, cara, os caras saem, não pagou. Eu sei que é tudo dele, em tese é tudo dele. Porque se ele não pagar o dinheiro pro Botafogo, foda-se, porque o dinheiro é dele mesmo, entendeu? Só que eu acho que tem que ter uma mudança de regra, porque senão vai virar uma bagunça.
Aí eu tô contigo, aí tá certo. Só que ele não fez nada irregular agora. Mas aí tem o E terceiro. o torcedor não pode reclamar que ele mandou os caras pra lá porque ele deu esses jogadores uma Libertadores e um brasileiro. Exato. O torcedor deve ficar aqui, ó. Mas vamos pegar o caso. Não, caso os do caras Grêmio agora. ontem viralizou ali. Eu acho que era de brasileiro da Série B de 2002, pode ser. A última partida da temporada. Botafogo e Palmeiras. 2003. 2003, Série B 2003. E olha isso, olha o que tá acontecendo agora. Os dois lá disputando o campeonato do mundo, né? Vamos pegar o outro lado, o Grêmio, nessas questões contratuais, de cláusula. O Grêmio pegou emprestado o Marlon, lateral esquerdo, do Cruzeiro, de graça. Mas tem uma obrigação de compra, não é opção, é obrigação de compra, se ele jogar 25 partidas como titular do Grêmio, com o número mínimo de minutos em campo. Ele já jogou 10. E qual é o valor, Gabardo? 3 milhões e meio de euros. Se o Grêmio entender lá no final que não quer comprar esse jogador, não vai escalar ele. Claro, eu até acho que aí. vai porque quer, né? Mas também é uma questão, e aí a gente já vai entrar no outro, tem eleição. O cara vai querer ficar com... É que hoje o Marlon é o melhor lateral esquerdo do Grêmio tem bons anos, né? Em bons anos ele é o melhor que o Grêmio tem. Isso é uma questão contratual, Gabardo. O grande ponto é o seguinte... Tem 28 anos ainda. Vamos pegar a seguinte realidade, tá? O Grêmio tem um jogador jovem. E aí o Grêmio faz um novo contrato com esse jogador jovem, estipulando uma multa para o exterior e uma multa para o mercado brasileiro. Sim. Bom, a partir do momento em que o Textor tem o Botafogo e tem o Lyon, ele pode escolher qual multa é mais barata e comprar pro Botafogo e fazer uma ponte. Claro. Bom, aí eu não acho... Parmalat com o Cafu, seria isso, né? Aí eu não acho que seja uma regra adequada ao momento que a gente vive no futebol. Agora, número de partidas, como o próprio Mônaco fez com o Wanderson, bom, aí é uma situação de estratégia, de decisão. Tá tudo certo. Olha sobre o que o Jory falou, que é interessante, um assunto que não é muito falado no futebol brasileiro. Vocês lembram do Berintani, né, que foi presidente do Bahia, que até foi presidente na época da venda pro Grupo City, né? Ele montou um negócio, multiclubes, dentro do Brasil e com um clube em Portugal. Então ele comprou Linense, do interior de São Paulo. São 5 clubes, 3 são formadores e 2 profissionais. É o Linense, que é do interior de São Paulo, e tem um do Nordeste. E um clube de Portugal. Ou seja, o que ele quer fazer? É isso. Formar os jogadores aqui e já tem clube dele. Profissional. 2 no Brasil e 1 em Portugal. E esse assunto não é muito falado. Mas vejam como ele pensou uma cabeça do que acontece lá na Europa, né? Sim. Com o que o Grupo City faz, claro que numa proporção muito menor. Mas claro, com o objetivo de formar jogadores e já ter clubes dele, para colocar eles para jogar aqui e para se transferir para o mercado europeu. Tudo. E ele forma um cara e pagou a conta dele. Aí o segundo é lucro. Olha só. Esse tipo de estrutura vai formando vários, né, cara? E vários. Às vezes tu pode fazer 3 super vendas no ano, fazer nenhuma venda no ano, mas é uma estrutura que certamente se paga. Mas Claro. é uma questão que certamente vai ser debatida nesse grupo de estudos da CBF, que está responsável por criar o fair play financeiro dentro do futebol brasileiro. Tem 90 dias para entregar o projeto. Esse negócio dos multiclubes, agora teve o Lyon rebaixado na França, do Textor, isso pode acontecer no ano que vem aqui no Brasil, dependendo do que vier do projeto do fair play financeiro aqui da CBF. O que talvez seja uma solução, Gabardo, seria mais ou menos o seguinte: pega um jogador jovem de Grêmio Internacional, faz uma cláusula para ele sair para o mercado do exterior, para o mercado brasileiro, mas coloca uma outra cláusula para caso ele seja vendido para um Botafogo e saia imediatamente para um clube do grupo do Botafogo, que tem o gatilho para ativar outra cláusula. O gatilho é tipo assim, tem que jogar pelo menos um ano no clube brasileiro. É isso aí. Gatilho Fernandes. Gatilho Fernandes. Ó, Que pode vir pro Juventude, né? O passado te condena. Tweet Retro. Pra Olina, pra se sentir leve e sempre disposto. Consórcio Clube do Milhão Banrisul. Contemple seu futuro, contrate pelo aplicativo. E Solufix, referência em fixação e vedação. Siga nas redes sociais, @Solufix Profissional. No início do programa, Lelê desabafou, né? Essa daí é pra ti, que daqui a pouco tava criticando o Johnny, blá blá blá. Bababá. Pedi nesse meio tempo pra que Arroz com Sopa, nosso produtor, fosse atrás de torcedores do Inter que não gostavam de Johnny na época. Fica tranquilo, o amigo não tá aqui, porque o amigo é coerente. Vaguinha? Não. Aí fui pegar alguns camaradas e é legal o que as pintas escrevem, né? @Pedro Oliveira, Pedro SV Oliveira. Johnny é um dos jogadores mais inúteis que já vi com a camisa do Inter. Não é nem que seja propriamente ruim, mas parece aqueles jogadores neutros em rachão de escolinha de futebol. Joga pros 2 times. Mais, @Ramiro Borges 10. Johnny, por favor, vaza do Inter, tu é muito ruim.
R Paré 96. Inter tem que achar um jeito de vender o Johnny. Muito ruim, kkkk. @Tuxo11. Esse Johnny não merece ser jogador do Inter. Que louco ruim. E por fim aqui, @Otávio Corrêa. O Johnny é top 10 piores jogadores da história do Inter. Esse cara é muito ruim. Cara, pra quem tá vendo na live e ficou focado na carinha do Lelé, com aquela carinha de... Mas isso tem uma coisa, todo mundo tem o direito de falar o que quer. Eu também já falei, todos nós já falamos. O problema é o dirigente que se baseia muito por rede social pra tomar decisões. Totalmente. Isso é um troço que me pega. Todos nós já erramos com relação à opinião sobre os jogadores, tá tudo certo. É por isso mas, que... cara, o Johnny, ele pode até ter começado mal, mas depois ele mostra uma evolução que pra tu não admitir que o cara tá evoluindo, é porque tu tá cravado, abraçado da tua ideia e nada vai mudar. E a gente vê muito hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas não mudam de opinião, elas morrem abraçadas na sua teoria. A tese é mais importante do que a realidade, né? É que mas, de... cara, Tá muito bonito, Lelê, com a tua jaqueta nova, só tá faltando o símbolo do Grêmio agora. Muito legal aí. Tá. Muito legal, é. eu não posso mais comprar nada na Novo Balanço agora. Pode comprar. sim, Não, porque eles fecharam com Vai- vocês. Não quero vocês com nada de Adidas aqui, Eu hein? ouvi isso no canal do Gabardo. Sério? É? Aí, ó. E aí, Gabardinho, o que tu... Eu tentei repercutiu, né, essa informação que tá no teu... Mas assim... Pro torcedor gremista, na real, vai mudar o símbolo que tá ali, porque se eu não tô enganado, é o mesmo grupo, né? O mesmo DAS grupo, que DAS. comanda a Eles são marca. texto, então é isso. É, olha aí, ó. Viu? mas- Tanto criticaram, mas tá aí, ó. Mesma coisa. Assim, quando o Grêmio abriu a concorrência, né, o Grêmio fez um processo muito transparente. 11 empresas apareceram interessadas em estabelecer uma nova parceria com o Grêmio. Ficaram 3 na reta final, que foram New Balance, Puma e Mizuno. Né? Por tudo que eu escuto no Grêmio, ainda não está oficializado, o martelo não foi batido ainda, mas está muito bem encaminhado com a New Balance. Isso deve ser definido em breve, eu acho que nos próximos dias. A New Balance, se a gente pegar dos principais clubes do mundo aí, né? Tem Porto, estava no Mundial agora. E até lançou uma camiseta nova ontem, se eu não tô enganado. Vai falando que eu vou buscar. Espetacular a camiseta. Estiveram no São Paulo um tempo atrás, né? São Paulo tá indo. Tá indo. Tava no Bragantino, saiu, né? O Bragantino tá com a Puma agora. Então tem Porto. Sabe que eu tava dando uma pesquisada, um clube que tem a parceria com a New Balance, é o Tóquio FC do Galdino. Então o Galdino tá vestindo essa Olha marca aí! já hoje. Nós tem o Lille da França, tem o Cardiff City. O Liverpool foi é, New Balance. Foi campeão do mundo em 2019 Isso, contra o isso. Flamengo com o New Balance. New Balance, Hoje é. tá com a Nike, né? Isso, Hoje tá com a Nike. É. Então, tem clubes importantes assim investindo no New Balance, né? E a tendência muito forte é que acerte com o Grêmio para 2026. Resta saber quanto tempo vai ter de contrato. 3 anos, 4, ou quem sabe até 5. E ontem eu vi uma notícia que a Nike renovou com o Corinthians por 10 anos, né? 100 milhões de luvas É e... que vende também, né? Uma Impressionante, grana. Que vende também. Ah, sim. É. Que vende não. Impressionado como movimenta dinheiro o Corinthians e como se atrapalha com o dinheiro. Impressionante, É né, isso, cara? quanto mais é que é aquilo Cara, é todo. exatamente o mesmo Lembra caso do que- Flamengo, cara. Parece eu. É o que a gente dizia lá em 2010, 2011. Cara, o dia que esse clube se Lembra que organizar, quando eles se vão ganhar falava tudo. da espanholização do futebol era Flamengo e Corinthians? É. O Corinthians não confirmou, Não né? consegue, né? Olha Porque o que a ele gente quer- é viu porque ele ontem, quer. cara. O Flamengo com um time reserva ontem. Tá, beleza. Não Pô, foi mas uma olha os atuação. reservas do Flamengo. Mas olha o time reserva do Flamengo, Ah, cara. mas outro resultado surpreendente, É né? uma piada. Mas Foi? vocês não acharam que o Pedro saiu meio puto ali? Achei que ele saiu se queixando. Mas mas eu, não, falando, surpreendeu, é não. que a piada Só eu- cai de maduro Cai por de causa do A queixão. melhor da tarde Mas eu ontem... achei que ele Essa saiu daí de foi de cara. cair o queixo, né? A melhor da tarde ontem eu vi na Casé TV aqui na transmissão, quando no jogo do Benfica com o Bayern, que entrou o João Rego. Né, o jogador E aí? João Rego. E aí um dos comentaristas falou assim: meu problema é que esse treinador fica deixando o Rego fora aí. Aí, né, tende a piorar, né, cara? Aí é Tem que brabo. proteger o Rego. Mas Tem que tava dar ganhando carinho o pro jogo, meu né? grupo. Aliás, derrubou a gente na KTO ontem. Bah, tudo, né? ontem, todo mundo. Nossa, só o Chelsea. Não, né? o Boca. O Chelsea não Boca. teve. A gente não falou E o aqui Boca? do... Não, o Boca, eu vou te falar uma coisa. Aliás, Marquezinho conseguiu tomar um gol de um professor, né, cara? Ele consegue. Eu Parabéns. falei que ele ia tomar gol, Tu viu a né? declaração Eu de um falei- cara que é um jogador do Auckland, que ele limpa piscina Viu, goleiro reserva. piscina e hidromassagem. Isso. Ele falou o seguinte: eu vim pra cá, eu pedi férias do meu trabalho, eu vivo limpando piscinas e banheiros de hidromassagem e vim pra cá sem nenhum dólar. Sabe que Pô, esse. ele é sabe que o esse Jussi jogador- Bigalu da vida real, é o gigolô por Sabe acidente, que- ele, tá Sabe que a ligado? arbitragem foi muito alertada sobre esse jogador porque ele tem fama de piscineiro, né? Agora, só a gente vai pro intervalo Tu viu? pra não deixar passar. É só porque não chegou. Vai. Tu viu o São Marcos na Casé TV? Vi que ele tá lá e vi que Ele o Rodrigo entrevi- Oliveira falou com Aí ele entrevistou o Mascherano.
Lembra de mim? Era goleiro do Palmeiras, tirou o bonezinho. Agora, Tu lembra de mim? o Boca... É bom, a gente passou por isso esse tempo, né? Nós tava numa festa, cara, ô, vocês lembram de mim? Ah, sim, né? Lembra de mim? O Djalminha não precisou se apresentar, né? O Messi foi lá prestar a camisa, a ele, né? O isso. Messi foi lá buscar uma camisetinha e entregar pro O Djalminha. Boca ontem, cara, tá louco. Agora, assim, Não, sem e sacanagem. o Ferdinand com o Romário, cara. Também. Ah, e tu viu, ele esses dias ele viralizou também um corte dele suplicando pra que o Romário convide ele pro podcast dele, cara. Ah, mas é que daí o Ferdinand sabe o lugar dele. Claro. Sabe que o Romário ele tem que olhar pra cima, por mais que o Romário seja mais baixo do que ele, é que o Djalminha e o Messi foi lá prestar homenagem. Agora, só pra não... Segundinhos aí. Vai. Os jogadores do Boca, eles têm que ter vergonha do que aconteceu ontem. Eu acho que é uma das cenas mais tristes da história do Boca Juniors, um clube mais que centenário. Tu não tem o direito de levar 40, 50 mil torcedores de Buenos Aires pra lá, a gente vendo as histórias dos caras, os caras vendendo até a mãe se precisar pra ir pros Estados Unidos pra ver, e tu empatar com um time amador, levar um gol de um professor, do cara que limpa a piscina. O cara tem que ter vergonha daquilo ali. Se o Boca tivesse uma mínima condição, ele tinha que dar um jeito de ressarcir os torcedores que passaram aquela vergonha. Ou lá. mandar a turma voltar de ônibus com uma galera que deve ter ido, né? Isso, dá Sempre um jeito, tem louco, vai né? voltar O do jeito argentino, que os ele caras sempre tão nos voltando. comove, né? Eles estão... Aquele Cara, torcedor que era do River até, que vendeu, botou fogo no carro pra pegar o dinheiro do seguro, aquelas coisas assim. Uma fraude horrível. Eu não sei se o Boca vai estar no próximo Mundial, hein? Primeiro, Tem que ganhar a Libertadores. tem que ganhar a Libertadores. Já não tá nessa. Nesse ano não tá, e não tá somando pontos pro ranking da Comebol, que estabelece um ranking destes 4 anos, né? Agora já falando em 2029, de 2025 a 2028. O Boca entrou nesse Mundial pelo ranking. Nesse ano não somou nenhum ponto pro ranking da Comebol.